Davi Luiz promete para os próximos dias uma resposta. Vai jogar no Corinthians, no Fortaleza ou em algum outro clube? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. Para completar, o Fluminense dando chapéu no Vasco da Gama, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre o seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são duas propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians, e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse da Alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele. De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Bora falar agora sobre um chapéu do Fluminense aplicado no rival Vasco da Gama. O tricolor fechou nas últimas horas a compra de Joaquim Lavega, atacante de só 19 anos de idade do River Plate do Uruguai. Ele vinha sendo cobiçado por Fortaleza e Vasco da Gama. Cheguei a contar para vocês, de acordo com a imprensa uruguaia, de que as negociações com o Cruz Maltino estavam avançadas. Agora, com a confirmação do acerto pelo Fluminense, Vasco alega que nem sequer tentou a contratação do atleta. Jogador que atua como ponta, só 19 anos de idade, temporada atual de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, é o quarto reforço do Fluminense para 2025. Ele chega depois de Hércules, Freitas e também Paulo Baia. Enquanto Nova Iguaçu versus Vasco da Gama, na abertura do Campeonato Carioca, terá mando do Nova Iguaçu, mas vai acontecer no estádio do Vasco da Gama, o estádio de São Januário. Torcedor, Paulinho e Tietê vão jogar juntos? Tietê tá contratado, tá, torcedor? Tá tudo certo. Vai ser anunciado aí nas próximas horas. Tietê tá certo. Ah, mas o Vasco tomou um chapéu do Fluminense. Torcedor, quando há negociação, e aí 2, 3, 4 clubes se interessam, disputam, você pode até dizer que tomou um chapéu, tomou um olé, o que você quiser denominar. Agora, quando não está em disputa, quem acompanha aqui o Fanático Vascaíno viu que eu vinha falando, olha, a notícia que vem do Uruguai. No Vasco ninguém confirma a negociação com o Lavega. O que eu soube, e o Vene Casagrande, muito bem informado, confirmou isso também ontem à noite, é que ele foi oferecido, pelo empresário até do próprio Puma Rodrigues, ao Vasco em agosto. E o scout do Vasco não se interessou. Então, assim, sabe aquela história que eu já contei aqui e vou repetir? E vou citar o Davi Luiz como exemplo, porque o próprio disse o que eu já tinha dito, que não tinha negociação com o Vasco. Mas daqui a pouco ele vai fechar com algum clube, né? Especulado no Vasco, Davi Luiz fecha com o... especulado é o cacete, nunca teve especulado, torcedor. Você pode dizer assim, especulado no Vasco, fulano... Quem é o especulado no Vasco? Depois de negociar com o Vasco, Renato Gaúcho acerta com o fulano. Esse você pode dizer, negociou com o Vasco. Mas assim, se não foi procurado, não teve negociação, como é que tomou chapéu como... Especulado por quem, torcedor? Torcedor, 2025, siga páginas e canais que botam a cara. Simples assim. Tem que ter uma persona. Quem é a pessoa que faz aquele canal? Se não, fica se escondendo atrás de perfil, amigo. Esquece. E as thumbs mirabolantes, meu irmão, aí 2025 você tem que ser página virada, né, torcedor? Mas vamos lá, vou falar de mercado para você. Mais tarde eu vou fazer um vídeo especial, uma retrospectiva da temporada, que vai ser o último vídeo do ano. Mas olha só, Balbuena. O Vasco fez proposta, procurou o Balbuena para saber dele as condições. Chegou a fazer proposta ao clube russo? Não.
O Balbuena fez uma sondagem, mas é muito difícil essa negociação acontecer. Então, eu afirmo, a negociação com o Balbuena abriu, mas ela é muito difícil de acontecer. 1. Wanderson, atacante que pertence ao Internacional. Negociação acontece. É fácil? Não. É muito difícil? É. Pelos valores que o Vasco hoje não tem como colocar sobre a mesa. O Vasco chegou a sondar para saber outros jogadores? Alguns sim, outros não. Por exemplo, o Isidro Pita, do Cuiabá, é um jogador que está valorizado. O Vasco não tinha condições de comprar o Isidro Pita. Ponto final. Aí os torcedores falam assim, Fábio, mas o Davidson podia jogar no Vasco. Cara, com o salário que ele ganha no Atlético, não podia hoje jogar no Vasco. Infelizmente, a nossa realidade não permite isso. E se o torcedor não conseguir entender que alguns passos têm que ser dados para que a construção longeva aconteça, esquece. Uma outra coisa que eu não consigo entender, torcedor, é vascaíno sacaneando o Vasco. Cara, Marcelo Santana tá sendo rápido nos negócios, sendo devagar, beleza. Felipe tá acertando, tá errando, é devagar, é rápido, beleza. Agora o cara tripudiar em páginas de Vasco, outros fazerem memes, eu até entendo, é do jogo. Agora o vascaíno, sacanear o vascaíno. Sabe para quem o Vasco mais perde? Não é para o rival. Porque nós somos um prato cheio para os rivais, porque nós nos sabotamos, nós nos derrotamos. Seja na parte política, na parte associativa, na torcida. Ontem, em grupos de WhatsApp, várias fake news foram espalhadas. Que é uma? Michael tem um salário de 910 mil reais, vai ser difícil sair. Tá indo para Curitiba. O salário do cara não é nem perto disso, nem metade disso. E um ser humano fantástico, que foi importantíssimo em 2023. E um líder fora de campo quando ficou 2024 a maior parte do tempo na reserva. Tá indo para o Curitiba. Agora, tem contratos altíssimos e que estão no Vasco. E com dívidas para resolver. Zé Gabriel, Vasco tem dívida, tem luvas para pagar. Como é que você faz para... Zé Gabriel, você não vai ser utilizado. Uma hipótese. Vamos te liberar. Bom, mas paga o que me deve. E que foi uma dívida contraída na gestão anterior. Mas é Vasco, não importa se é o Pedrinho, se é o Joãozinho, se é o Lúcio, se é o Manuel, se é o Fábio. É Vasco. Tem que pagar. Como é que faz para chegar, Serginho? Você tem um contrato maior, mas seu salário é altíssimo. Como é que faz para emprestar? O outro clube vai querer pagar o que o Vasco tem que pagar porque está no contrato ao Serginho? Não. Como é que desonera uma folha assim? Mas alguns já foram embora. Olha o Rojas, tinha um bom salário. Aproximadamente com encargos, 450 mil reais. Voltou para o River e está sendo negociado com o Olímpia. Aliás, o Capasso está voltando. Muita gente acha que o Capasso tem que ficar. Eu não ficaria com o Capasso porque é uma moeda para o Vasco. O Vasco já acertou Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Estão acertados, tá? Vão ser anunciados em breve. Mas mesmo assim o Vasco está no mercado buscando um zagueiro. E espera um zagueiro experiente e que esteja desempenhando. Mas só para voltar ao tema original do vídeo. Tietê e Paulinho podem jogar juntos? Podem. Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Coutinho. Tá ruim esse quarteto? Adson e Verratti? Se esse quarteto entrar em campo, por exemplo, significa que no banco eu tenho Jair, Cocão, Maxime, Payet, eu passo a ter banco. Alex Teixeira. 5 opções. Lembra que eu sempre falo que todo time que quer chegar a algum lugar tem que ter 16 titulares? Tem Esforça, Souza. Não sei se vai disputar uma vaga na zaga ou no meio-campo. Agora, uma coisa é certa. Armar o sistema defensivo, isso é a especialidade do Carille. E de todos os nomes que o Vasco procurou, negociou e não conseguiu, e o que acertou, no atual cenário, na minha avaliação, o Fábio Carille é o que melhor encaixa. Quais são as outras opções de mercado que tem por aí também, torcedor? Já parou para avaliar? Dentro do cenário possível que o Vasco tem. Torcedor,
Não podemos, e nem aqui eu vou pedir calma, paciência a você, mas eu posso pedir o entendimento. E na próxima quinta-feira, no ano que vem, quinta agora, daqui a 2 dias, eu vou fazer uma live super especial com vocês e com um convidado para explicar sobre diligências, negociações entre empresas, papel dos sócios numa empresa, tempo que leva, tudo isso para explicar a você, torcedor, que é fundamental. O professor Rodrigo Abreu, da Fundação Getúlio Vargas, vai ser o nosso convidado. Aqui no Fanático Vascaíno, que é a sua casa, e eu conto muito com você, se inscreva, você participa, você tem voz, você tem vez. E se o assunto eu não conheço, eu não domino, eu trago especialistas. Foi assim quando falamos de recuperação judicial, com o professor e doutor Pedro Barreto. Por que não agora? Pedro Teixeira, perdão. Pedro Barreto, um grande amigo também. Um abraço, Pedrão. Mas doutor Pedro Teixeira. Abraço, doutor Pedro. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E vai ser assim na quinta-feira. Eu procuro levar para você sempre conhecimento. Então, né, torcedor, o Fábio Azevedo trazendo aí explicações de que o Vasco nunca sondou o Joaquim Lavega, né, que acabou acertando aí com o Fluminense e muitos dando aí como o Fluminense ter dado um chapéu no Vasco. Mas segundo informações e apurações que vieram até do Uruguai, o Vasco nunca teve intenções com o jogador, né, nunca esteve próximo de contratar o jogador como vinha sendo noticiado. O Vasco tem interesses atualmente em Wanderson do Internacional e Balbuena, 2 contratações dificílimas por conta de valores, né? E o Vasco tenta aí buscar essas contratações. Seriam ótimos, né? Balbuena, um grande xerife para a zaga do Vasco para a próxima temporada. Seria muito interessante vê-lo com a camisa do Vasco. O técnico Carille tem muita confiança no jogador e seria interessante o Vasco conseguir trazer ele para a próxima temporada. Já Wanderson, a gente viu no Internacional, um jogador que começou muito bem no Campeonato Brasileiro, estava fazendo alguns golzinhos, arrebentando com a camisa do Inter, depois acabou perdendo um pouco de espaço e agora está aí para ser negociado. E o Vasco surge como um grande interessado. Peço que deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar aquele like aí para dar uma moral pra gente.